Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, das quintas-feiras. E hoje, como é o primeiro trabalho do mês, nós damos então uma pausa no nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva e abordamos o livro do mês definido pela Diretoria de Doutrina, que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Quem vai ministrar esse tema para nós e fazer a leitura do Evangelho e da mensagem é a nossa amiga Cristina Félix. A prece inicial e final será feita pela Marisa Mizuno, vibração do passe feita por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós já possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, recebendo toda essa harmonia que vem do mais alto, que vem da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, de todas essas equipes coordenadas pelos mentores da nossa casa, professor Eurípides Barçanufo, assim como o doutor Bezerra de Menezes, e que desta maneira possamos, na noite de hoje, termos o coração aberto, a mente aberta, para que a gente possa receber todas essas energias de paz e de amor para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde espiritual. Mestre Jesus, é com muita alegria e gratidão que nos reunimos nesta casa de paz e amor em torno do Teu Evangelho. Ajuda-nos a sermos capazes de compreender as Tuas lições e, acima de tudo, de seguirmos o Teu exemplo. Que a espiritualidade amiga envolva todos nós, em especial a nossa amiga Cris, que com tanto carinho preparou a mensagem da noite. Sê conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E nós vamos então fazer a leitura do Evangelho, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Cáritas nos diz o seguinte: há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante tanto para quem a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. E a leitura da mensagem vem do livro que nós vamos estudar hoje, no Rumo do Mundo de Regeneração, e nos diz o seguinte: o Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sendo sempre atento aos seus deveres para com a vida. Manuel Filomeno de Miranda. Então, queridos, quando eu recebi essa missão de ler esse livro, eu comecei a primeira folha e não parei mais. Então, já de imediato eu convido a cada um de vocês, mesmo depois de tudo que a gente vai explanar aqui, poder adquirir o livro, para vocês poderem estudar e ver o que Manuel Filomeno de Miranda ditou ao nosso querido Divaldo Franco. Este Manuel, querido, um espírita, ele
ficava na Bahia. Ele era dentro das ciências econômicas, né, que hoje também é na capital, é na Universidade Federal da Bahia. Essa era a sua formação, bacharel em comércio e fazenda. Mas depois que ele se formou, em 1914, ele foi acometido de uma enfermidade muito grande, foi para um médico, para outro, e ele não recebia esta cura física. Então, ele foi curado, graças à intervenção de um médium chamado Saturnino Favila, de Alagoinhas. Além do tratamento físico, ele fazia o tratamento de passes e a água fluidificada, que nós fazemos aqui também, neste trabalho bendito. E, a partir desse momento, ele começou a estudar e tem essas suas grandes obras, tem vários livros, e o que nos cabe hoje, então, é No Rumo do Mundo de Regeneração. E esse livro, ele foi escrito por quê? Por conta da aceleração da transição planetária. Somos ainda um mundo de provas e expiações e estamos para o mundo de regeneração. E a transição já está sendo realizada. E este livro, ele vai oferecer para todos nós uma visão muito esclarecedora do mundo atual que a gente está passando. Do momento, né, convidando a nossa manutenção, que ele pede quase que em todos os capítulos, a manutenção do nosso comportamento moral elevado e a prática da caridade. Então, ele aborda o que aconteceu, né, que foi a pandemia da Covid-19. Eles começaram a estudar a parte física nossa, de encarnados, e a parte de desencarnados. Como que os espíritos se organizaram para esta pandemia. Existiram outras no nosso planeta Terra, mas esse livro aborda esta pandemia que houve. E aí, o que ele fala? Ele enfatiza, mesmo com essas questões dos vírus, não é, que nós vimos tantas pessoas dizimadas, às vezes aqui algum de nós até teve algum parente, algum amigo que também desencarnou, mas ele fala da importância do amor, da solidariedade que houve, da manutenção, então, do comportamento moral, como ele falou acima. Então, o livro ele foi muito elogiado por muitas pessoas, por trazer reflexões tão contundentes, não é, para a humanidade, que a humanidade vivenciou. Não teve um canto do planeta que não passou essa dor, que não passou essa angústia. E esse trabalho vai destacar, então, essa importância dos encarnados com os desencarnados, e eles vão contando ao longo dos capítulos como que os espíritos se organizavam para amenizar a angústia dos pacientes que estavam nos locais de tratamento e das equipes que estavam tratando. E algumas pessoas, lógico, e também assim eu tive que ir e voltar algumas vezes no livro, porque é uma leitura desafiadora. Ele acaba destacando vários pontos que muitas vezes, ainda hoje, mesmo nós estando numa casa espírita, a gente se questiona. Então, ele vai trazendo de uma maneira muito assertiva, muito firme, mas de uma maneira doce, toda essa organização que o plano espiritual fez para o processo de transição da Terra. Só que ele inclui para a gente essas mudanças morais muito urgentemente, não é? E pede para que a gente possa reparar os erros, os nossos e daqueles que estão ao nosso lado, nos ajudando mutuamente. Então, ele conta, logo no primeiro capítulo, que o mentor Antúlio tinha realizado uma palestra marcante sobre os desafios do atual estágio pandêmico, isso lá na colônia espiritual. E aí ele estava recordando o esforço educacional da espiritualidade ao longo dos milênios, sempre nos convidando, por meio dos mensageiros do amor, a assumir a responsabilidade, que é uma parte que nos cabe para essa regeneração.
E a atuação espiritual, ela é ampla, muito ampla. Não é? Está sempre conosco, aonde quer que nós estejamos no nosso caminhar. Então, se somos, trabalhamos em escritório, está no escritório, no trabalho, está no nosso lar, está na rua, quando a gente vai caminhando. Por isso, da importância da gente fortalecer todo o nosso ser interior com obras bastante edificantes, para que a gente possa dar bons exemplos, mais do que 1000 palavras, dar os nossos exemplos. E o autor também vai destacando, no final do livro, eu só vou falar o primeiro capítulo e o final, porque aí vocês compram o livro, podem baixar para poder ler. Ele adverte que a reencarnação de milhões de espíritos ainda em desequilíbrio trará novos desafios. E que único medicamento, o único remédio, a única, põe entre aspas, vacina, capaz de preservar os trabalhadores e ajudar esses espíritos reencarnantes, será o amor, a vigilância e o serviço perseverante. Então, ele tem essa leitura bastante profunda em relação a isso. Ele também retrata no decorrer destes capítulos ataques sistêmicos até a casas espíritas, não é? A nossa própria casa, o nosso trabalho, aquela coisa que a gente, estou saindo de casa, ligou alguém, passou alguém mal, tudo para a gente não fazer exatamente o que a gente deve. Vir à casa espírita, se não pudermos vir aqui fisicamente, temos a rede social, e eu saúdo a todos aqueles que estão também nos acompanhando. Não é? Mas hoje tem muitos meios, não dá para ver naquele dia. A Casa de Paz e Amor disponibiliza para se assistir também pelo YouTube. Então, hoje não há desculpas para que a gente não possa estar juntos na casa espírita. Temos um trabalho aos sábados, que é online, e estamos quase que com 80 pessoas, 90 pessoas, todos juntos neste trabalho, que foi também iniciado na pandemia, porque ninguém poderia vir, e que está até hoje e acho que vai permanecer para sempre. Então, tudo isso, a gente tem que deixar os nossos melindres, as nossas tentações, tudo aquilo que vem tirar a gente, né, as nossas questões morais do nosso caminho, o nosso desânimo, e vir. E ir atrás, ler, escrever. E qual que é a solução, então, para isso? Como eu já falei, vocês vão ver que eu vou falar sempre as mesmas palavras para que a gente possa guardar na nossa cabeça e, mais do que tudo, no nosso coração. Perseverança, vigilância, união fraterna, oração. A oração, o estudo e o serviço contínuo no bem. E como que a gente pode fazer isso? Não é? Nós temos muitas pessoas, e o livro também vai discorrendo de pronunciamentos emocionantes. São emocionantes, eu, em alguns momentos, chorei, voltei, reli, de Francisco de Assis, intervenções de Bezerra de Menezes, do nosso querido Eurípides de Barçanufo. Eles vão conduzindo o livro e as falas em diálogos esclarecedores e coordenam as ações espirituais complexas, inclusive essas que querem nos desorientar, eles vão orientando. Cada qual, Bezerra cuidando mais da parte da saúde, Eurípides mais da parte educacional, Francisco da parte do amor, junto das legiões de Maria. Então, dizem que também, nessa pandemia, né, todas as legiões de Maria desceram, né, à terra para acolher todo mundo, aquecer os nossos corações. E um dos pontos altos também do livro, ele fala que o Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, eles tiveram várias reuniões espirituais na América Latina, aqui no Brasil, mais ali perto da região da Amazônia, por ser também uma região que tem muito ar, que tem a mata, e que a gente deve cuidar disso também. E o nosso querido, queridíssimo querido, que vale a pena
a leitura e a aquisição do livro para ver a psicografia de Ismael, que é o nosso governador aqui do Brasil, não é ele que mantém tudo, ele é um preposto de Jesus e ele apresenta todos os planos para os resgates dos espíritos que ainda também não estão condizentes aqui, né, com esse mundo de regeneração. Então, eles foram extirpando e eliminando várias cidades trevosas, não é, para que todo mundo se desorientasse. Foi conseguido isso, é conseguido e sempre será pelo poder da oração e do amor. E antes das transferências, não é, desses resgates, como eu falei para vocês, a Legião de Maria, então, desceu à terra, né, essa mãe de Jesus. Jesus também devia estar muito próximo de nós, como também está ainda. E esse livro me remontou a algumas questões que a gente fala sempre aqui no nosso Evangelho. A questão das famílias. Como que a gente pode propagar esse amor e pode preparar os pequenos que estão vindo para esse nosso futuro? Pode ser que muitos de nós não estejam aqui quando realmente chegar lá o momento, mas nós estaremos no outro plano também observando, porque há este intercâmbio. E essa certeza é a certeza que nós temos que ter. Então, a gente encontra esse amor que ele fala no livro na família. Nós encontramos esse amor, mas existem vários tipos de família, né? As de sangue, as consanguíneas, as de amigos, as espirituais que escolhemos, a nossa família nucleana. Aqui nós somos uma família. Aqui somos uma família que cada um que adentra está pelo menos no mesmo plano de pensamento que o outro. Então, às vezes, aqui é até mais fácil do que na nossa própria casa, que podem ter muitas divergências para a gente praticar esse amor e esse exemplo de Jesus. E com essas nossas reuniões, a gente pode fazer o quê? Evitar os desastres morais e os desastres intelectuais para a humanidade. Como que a gente pode fazer isso na nossa casa? Falamos aqui toda quinta-feira, fazendo o Evangelho no lar. Ah, não pode estar todo mundo junto. Esteja você, porque você vai estar com certeza com o plano espiritual ali preparando a sua casa. Você tem 1, 2 pessoas, tá bom. Ah, eu não consigo fazer. Pega então e veja uma palestra. Coloca na esfera do seu lar algo bom, algo do amor, da caridade, da fraternidade. Então, ele pede no livro que, para que a gente mude tudo isso, a gente deve silenciar, se observar, e um amigo nosso aqui da casa sempre falava, ser o ponto final de qualquer discussão, aonde quer que nós estejamos. Porque aí a gente consegue dar uma acalmada nos ânimos, que vai ser essa questão do planeta da regeneração. O mal não é que ele vai não existir mais, mas ele vai estar bem mais ameno, porque o bem vai se sobressair ao mal. Então, ele fala, urgentemente necessário implantar a prática do Evangelho no lar. Somente assim, através dos exemplos de Jesus que auxiliam, que é fundamental a fraternidade universal através da união das famílias. Então, o Mestre querido vem falar conosco sempre. E os espíritos, assim como nós temos também os espíritos que estão reencarnando e que ainda estão um pouco desestruturados, nós temos os espíritos do bem também para alavancar a terra. E por que não dizer que nós também somos espíritos do bem para alavancar essa terra? Será que a gente vai pensar na terra como um todo? Ou ali no meu cadinho, né? No meu pedacinho? Eu posso alavancar as pessoas que estão do meu lado no meu trabalho. Eu posso alavancar quem está do meu lado na família. Eu posso alavancar dando um ouvido para uma pessoa, um transeunte que vem no nosso vidro. Eu sei que a gente hoje tem medo, mas por que não abrir e escutar uma palavra daquela pessoa? Ou que ele escute
fica bem, tudo vai passar. Às vezes é só isso que ele precisa ouvir. E se a gente vai arrancando todas essas coisas de dentro de nós e plantando o amor, a gente vai estar cumprindo a lei do progresso e a lei da evolução. Chico Xavier, ele falava o seguinte: eu lamento aqueles que me fazem mal, né? Não, às vezes não quero nem conviver tanto, eu lamento. Mas eu fico muito mais contente comigo, porque não sou eu que estou fazendo mal. Então, que a gente possa guardar isso, não é? E sempre passar todos os dias no nosso crivo do nosso pensamento, o que eu fiz hoje, que eu posso melhorar amanhã. Isso Santo Agostinho fala no Evangelho. Né? Passem no crivo. O que eu posso melhorar hoje à noite? Quer dizer, o que eu fiz hoje e que, pensando que eu poderia ter agido diferente, eu posso modificar amanhã. Porque aí a gente vai estar extirpando de nós mesmos o orgulho e as questões de inveja, as questões da maledicência. Então, todo esse livro, que vale a pena a leitura, se vocês começarem, vocês vão ver que não vão parar, e vocês vão querer propagar isso para outras pessoas, nos diz que nós somos os construtores da nossa própria vida, da nossa própria história e da história daqueles que estão conosco. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E como que a gente consegue fazer isso? É assim, do nada? Não. Viajar para dentro de nós mesmos, nos autoconhecendo, sabendo que Deus está dentro de nós. Ele mesmo fala no Evangelho: sois deuses e não sabeis. Não é? Será que a gente também não tem aquele poder, às vezes, de dar, no nosso silêncio, um abraço naquela pessoa que está precisando muito e, entre aspas, curar essa pessoa? Então, a gente tem que fazer também essa reflexão. Deus, não é a nossa vida, é a vida em nós. Ele é o ar que nos sustenta. Ele é a energia que nos dá luz e nos dá beleza para a gente viver o nosso dia a dia, mesmo com tanta diversidade. É falado que um sorriso, né, se a gente pensar na parte física, estética, o sorriso gasta muito menos músculos do que franzir a testa. Então, que a gente possa sorrir mais, mesmo, e também não falando assim: eu estou sorrindo aqui à toa. Acolhe a dor que você está passando, abraça aquela dor, mas não precisa mergulhar nela, não é? A dor pode ser física, de uma doença, pode ser emocional, pode ser de um filho, de um parente, mas sorria. Deus só pede isso para nós, Jesus só pede isso para nós, para que a gente possa alcançar este mundo da regeneração e, mais do que isso, deixar aos nossos descendentes um mundo melhor, porque nós vamos, mas a gente também vai voltar, e a gente vai querer voltar para a Terra, pelo menos, não é? Não sei se a gente já tem uma evolução para ir para outros mundos, mas voltando para a Terra a gente já vai encontrá-la muito melhor. E a fé espírita que nós abraçamos nos traz o conhecimento da árvore desse fruto. Onde se prega o amor, é aí que nós devemos estar. Nós devemos restaurar a harmonia em nós mesmos e aonde nós estivermos. Então, Francisco, né, grandes nomes: Francisco, Madre Teresa, Irmã Dulce, tantos outros, Gandhi, Bezerra de Menezes, Ismael, que cuidam, não é? Um pouquinho aqui do nosso planeta, são os nossos guias espirituais. Mas eles pedem que nós sejamos acessíveis aos milagres do amor e que o Espiritismo, que explica tantas diferenças entre as pessoas, a doutrina espírita explica o porquê dessas diferenças, o porquê dessas coisas que às vezes ainda está acontecendo. A gente fala assim: poxa, já tem tanto bem, mas aí vem o outro, quer me tirar ali, né? Vem o outro, nós estamos aí com a guerra. Então a gente vai falar: eu não posso fazer nada. Podemos sim e devemos emanar amor. Amor incondicional para aquelas pessoas que detêm aquele poder. Que a gente tire do nosso dia de 24 horas, 15 minutos, 20, 10,
para aonde você está e emana amor. Emana o amor, que vai chegar. Os espíritos desencarnados vão pegar tudo isso, o nosso ectoplasma, e vão levar aonde é necessário. Então, vamos construir com os nossos exemplos este material vasto, muito vasto, e refletir sobre a decisão, porque isso é uma escolha, sobre uma decisão do nosso processo de autoconhecimento, e repartir todo esse autoconhecimento nosso com o nosso próximo que caminha ao nosso lado. Então, assim, para a gente sintetizar, fechar, qual é o nosso papel na regeneração? Ação e transformação. Isto é uma responsabilidade individual. Então, o ponto central do livro é que a regeneração não vai acontecer por mágica, por data marcada. Vai acontecer em cada um de nós, por meio da nossa transformação interior, porque somos co-criadores do mundo. Como colaborar com isso? Ações muito simples e práticas. Amor ao próximo, com pequenos gestos de gentileza, paciência, ajuda mútua. Lembre-se, vamos nos lembrar todo dia. Amar o próximo como a nós mesmos. Respeitar, compreender e auxiliar. Praticar o perdão. O perdão é primeiro conosco, né? É nos doar a liberdade, nos libertar de mágoas, de ressentimentos. E faz bem primeiro a nós mesmos e depois para o outro. Caridade, como foi lida hoje no Evangelho, não só a material, porque a material é precisa, mas a moral. E uma palavra amiga, um ouvido atento. Então, queridos, eu vou deixar aqui uma frase. Que pequena atitude nós podemos tomar hoje para contribuir com o nosso mundo de regeneração? Que cada um de nós possa levar isso e multiplicar aonde estejamos. Muito obrigada. E assim, dessa maneira, já harmonizados com as palavras da palestra, já com toda essa equipe espiritual vinda da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, já com todas essas energias benéficas que já permeiam todo o nosso salão, assim, os passistas já vão se colocando nessa postura de captação dessas energias tão salutares, tão amorosas, que já vão sendo trabalhadas, que já estão sendo trabalhadas em cada um de nós, para que assim a gente possa dar início à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, ajudando a cada um de nós a nos tornarmos cada vez mais receptivos a toda essa energia de amor e de paz. Essa energia ela vai descendo e se localiza agora no centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali toda a nossa casa mental vai sendo trabalhada, vai recebendo essa limpeza, essa harmonização, assim como também vai fortalecendo os nossos pensamentos, direcionando o nosso pensar para o otimismo, para a positividade, para a alegria de viver. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, onde ali todo o nosso aparelho respiratório vai sendo trabalhado, as nossas cordas vocais, a glândula da tireoide, ali a nossa faculdade da fala vai sendo trabalhada de maneira intensa, essa faculdade tão importante para o nosso desenvolvimento, e que tenhamos assim boas palavras, como ditas na palestra de hoje,
e descendo essa energia, vai até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, aonde ali as equipes dos religiosos, das irmãs de caridade, das servas de Clara e de Maria, dos jesuítas, dos franciscanos e espíritos espíritas, vão trabalhando todo o equilíbrio do nosso campo emocional, das nossas emoções, vão fazendo toda essa reharmonização, vão também trabalhando ali os sentimentos do amor, fortalecendo os bons sentimentos dentro dos nossos corações. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, fica na altura do nosso estômago, aonde ali é feita toda uma asepsia nesse aparelho gastrointestinal e que vai sendo também fortalecido com essas energias benfazejas, trazidas principalmente do Hospital Alvorada. Todo esse aparelho gastrointestinal vai sendo fortalecido. E essa energia vai descendo até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde todo o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático vai sendo trabalhado. E desta maneira, ali os nossos sistemas de defesa orgânica e também espiritual vai sendo cada vez mais fortalecido em nós. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força genésico, na altura do baixo ventre, aonde ali todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado, harmonizado, as energias co-criadoras vão sendo direcionadas para a criação do bom, para a criação do belo, para a criação do bem. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa coluna vai sendo fortalecida, os membros superiores, os membros inferiores, o nosso quadril, as articulações, enfim, nos colocando numa postura física e espiritual de altivez, de confiança em nossas próprias capacidades, para superarmos toda e qualquer dificuldade que porventura estejamos passando. E toda essa energia agora, ela nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, nos trazendo paz, harmonia e tranquilidade. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos agora mentalizar os nossos lares, mentalizar que essa luz numa tonalidade branca, ela vai iluminando toda a nossa casa. Vamos abrindo as portas, as janelas, para que assim toda essa luz de harmonia possa adentrar o nosso lar, envolver aqueles que comungam do lar conosco. Vamos também mentalizando os nossos locais de trabalho, vamos também mentalizando que essa luz vai entrando, vai iluminando todo esse local, trazendo tranquilidade, serenidade, trazendo harmonia para todo este local, assim como também com aqueles que comungam do trabalho material conosco. E aproveitando ainda o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar assim os nomes colocados nas urnas, primeiramente dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, parente, amigo, conhecido, que tem a necessidade de receber essa energia de amor. Essa pessoa sendo envolvida em toda essa luz que traz essa tranquilidade, essa paz no espírito. Mentalizando os nomes agora nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mentalizando essa pessoa sendo iluminada com essas energias de amor que aqui residem neste salão, ela sendo envolvida por inteiro por todo esse amor,
trazendo também paz no coração, tranquilidade e serenidade. E dessa forma, vamos já retornando com os nossos pensamentos aqui no nosso salão, agradecendo a essa espiritualidade por todas essas energias recebidas e principalmente agradecendo a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, agradecendo a esse mestre que nos guia com firmeza e com serenidade, para que possamos gradativamente caminhar nesse processo evolutivo e cada vez mais nos aperfeiçoarmos. E dando sequência assim ao nosso trabalho, vamos acompanhando a Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Então, amigos, vamos nos manter nessa sintonia amorosa, nessa sintonia suave, nessa sintonia de saúde, de energia positiva que se estabeleceu neste ambiente que estamos. E vamos aproveitar esse momento para nos alinhar em pensamento com a equipe da magnetização das águas. São eles os nossos amigos pretos velhos, caboclos, índios, homeopatas, fitoterapeutas, que vão buscar na natureza tudo aquilo que ela tem de melhor. Folhas, flores, raízes, cascas de árvores, pólen de flores, pétalas de flores, enfim. Tudo aquilo que vai servir de elemento para se transformar num medicamento. Esses medicamentos são sintetizados nos laboratórios do Hospital Alvorada pelos farmacêuticos, biólogos, físicos, químicos, que vão colocar essa medicação dentro da nossa água, com um pequeno conta-gotas, porque não precisa ser uma dose forte. A água, por si só, ela absorve a substância que nela está sendo colocada, transformando então essa nossa garrafinha de água num medicamento, num elixir, aquele elixir que nós precisamos, seja o remédio da pressão, seja o remédio para o diabetes, o xarope da tosse, o calmante, enfim, aquilo que nós estivermos precisando neste momento. A sugestão da equipe médica é que essa água seja tomada 3 vezes ao dia, pela manhã, no meio do dia e antes de dormir, para que nós possamos potencializar qualquer tratamento médico que estejamos fazendo. E se não estamos fazendo nenhum tratamento médico, para nos proporcionar o equilíbrio biopsíquico e espiritual de que necessitamos para continuar a nossa caminhada. Lembremos sempre de agradecer essa equipe carinhosa que cuida individualmente de cada um de nós e elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, que sempre providencia aquilo de que necessitamos. Que assim seja. Mestre Jesus, agradecemos todas as bênçãos recebidas nesta noite, a energia revigorante vinda dos passes, a fluidificação das nossas águas e, acima de tudo, o aconchego da sua companhia, a certeza de que caminhas do nosso lado, cuidando de cada um de nós, do nosso planeta. Ajuda-nos a sermos capazes de multiplicar essas bênçãos e compartilhar com todos os que cruzarem o nosso caminho. Que Deus nos permita um retorno seguro aos nossos lares,
sempre na companhia dos bons espíritos. Que assim seja. Indo para os recados finais, como a Cris falou do Evangelho no Lar, então eu vou aproveitar, pegar o gancho que ela falou das crianças também, e hoje é convidar a falar sobre a evangelização infantil, que sempre está aberta aos domingos, das 9 horas até as 10h15, certo? Até as 10h15. Então, quem tiver filho, sobrinho, neto, primo, enfim, criança na família, saiba que a evangelização infantil sempre está aberta aos domingos, que é um bom passo para a formação desses novos seres, né, que vêm à Terra, através do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, mas sempre com base, né, a evangelização nos ensinos morais de Jesus. Então, quem tiver criança na família, traga aos domingos, das 9 da manhã até as 10h15, que sempre é muito bom já dar essa base inicial do Evangelho do Cristo. Um excelente final de semana a todos e nos vemos na semana que vem. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. De luz, paz e amor em Jesus.